Na década de 1950, Campo Grande destacava-se como uma cidade promissora do sul de Mato Grosso, mas sofria com o distanciamento da capital, Cuiabá. A situação da educação pública era de descaso. Foi pensando em reverter essa situação que um grupo de professores resolveu dar-se as mãos e fundar, em 18 de maio de 1952, a ACP, Associação Campograndense de Professores. A criação da ACP tem relevância histórica para Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Basta observar seu pioneirismo. Ela é a mais antiga entidade de classe dos professores de Mato Grosso do Sul. Já em 1956, sob a presidência da professora Maria da Glória, os professores associados realizam grande campanha para arrecadar fundos e compram uma pequena casa na Rua 7 de Setembro, onde até hoje está instalada a sede da instituição. Na década de 1960, a ACP amadurece sua atuação e começa a definir seu perfil reivindicatório. A ditadura militar acontece para calar a classe trabalhadora, e o ataque é feroz. Proibição total às greves, repressão, tortura e morte de integrantes do movimento sindical. Essa situação se reflete na ação da ACP. Inicia-se um período de atuação tímida, sem muitas reuniões dos filiados, com poucas reivindicações, feitas em forma de ofícios e telegramas aos representantes públicos, já que o contexto político-ideológico concorria para manter o professor inseguro, desqualificado e vigiado. A ACP foi uma das poucas entidades de classe de Campo Grande que não sofreu intervenção em sua diretoria. Na década de 70 não havia muita participação dos filiados, por conta de que era um período de ditadura militar e as pessoas, além de não ter aquela prática sindical, eles não tinham medo também de participar. Eu, por exemplo, participei uma vez de um evento, no Dia do Professor, foi preparada uma festa muito bonita, imensa, era um coquetel. O clube estava muito bem arrumado, muito salgado, muita bebida, muito doce, e não apareceu ninguém. As pessoas tinham medo de participar por conta de toda aquela carga de repressão mesmo que havia na época, né? No início da década de 1980, com a reabertura política se firmando, a ACP volta a adotar uma postura mais combativa, iniciando as grandes greves da categoria. Os anos 80 não nos traz muita saudade, não, porque foi um dos anos que a gente penou muito, atravessou períodos muito difíceis para recebimento de salário, que eram um mês, 2 meses, 3 meses de atraso de pagamento. Isso gerou uma série de dificuldades no meio da categoria. O sindicato, juntamente com a categoria, soube cobrar o que lhe era de direito, tanto no município como no estado, juntamente com a federação, que também esteve sempre junto nessa luta, buscando cada vez melhorar as condições de trabalho que naquele momento eram muito difíceis. E nessa década de 80 a gente conseguiu conquistar muitas coisas que hoje são fundamentais para a nossa carreira, né? Como o próprio Estatuto do Magistério no município, que foi criado naquele período, né, nessa década de 80, a gente conseguiu ali consolidar a carreira do profissional da educação, do professor, e fazer com que assim, muitas conquistas que a gente sonhava se efetivassem. E isso nos deu melhores condições de trabalho, né? Isso nos ofereceu condições para desempenhar melhor a nossa função, que esse era o nosso objetivo dentro do sindicato, que estava se transformando, né, advento da Constituinte de 88, de associação em sindicato, passando para pessoa jurídica com alguns poderes que assim começou a fazer parte do sindicato, como assim, o direito à greve, que foi conquistado em 88, se efetivou, e aí a gente transformou a ACP, que era a associação, em sindicato. Apesar de todas as dificuldades, a gente teve avanços significativos e importantes, que hoje faz do sindicato assim, um sindicato realmente representativo e respeitado
tanto nos órgãos públicos, seja Estado e município, como na nossa sociedade, né? Esse é o momento em que a entidade adquire sua maturidade política e institucional. No âmbito nacional, a ACP foi protagonista de movimentos importantes como as Diretas Já e a Constituinte de 1988. Esse ano, inclusive, traz o grande marco histórico da entidade. A Constituição Cidadã acaba com a proibição dos servidores públicos de sindicalizarem-se e a Associação Campograndense de Professores passa a se tornar o Sindicato Campograndense dos Profissionais da Educação Pública. O patrimônio da entidade também cresce de forma significativa com a construção da nova sede administrativa e a aquisição da área onde hoje está instalado o Clube de Campo da entidade. A ACP já está perto de completar 40 anos. É uma instituição sólida e reconhecida na sociedade campograndense. Mas as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação pouco se diferem dos anos de sua fundação. Os salários são muito baixos, com frequentes atrasos. O descaso do poder público com a educação leva os professores a atos extremos, como a invasão da governadoria em 1991 e várias greves, tanto na rede estadual como municipal de ensino. Então, na década de 90, que foi quando eu me efetivei professora, né, do Estado, e nós começamos uma luta ferrenha mesmo, porque a gente tinha que ter a aprovação do nosso estatuto e era um governador assim, muito coercitivo, ele não era linha dura, e aí fomos para a batalha mesmo, fomos para o embate, buscando sempre garantir os nossos direitos, né? E se temos, foi porque lutamos. Tivemos ganhos por conta que foi aprovado o nosso estatuto, o professor vai para a luta. E em determinados momentos tem que pôr um fogo em algum boneco, incendiar um caixão, né, para poder mostrar que nós não estamos contentes. E ninguém dá nada de graça. Nenhum governo até hoje dá nada de graça. Então, e também nós não lutamos por penduricalhos, nós lutamos pelos nossos direitos. Os anos 2000 chegam trazendo o jubileu da ACP e alguns avanços. As redes estadual e municipal já seguem planos de cargos e carreiras bem definidos. Os concursos são uma realidade para a estabilidade na profissão, mas os desafios ainda são muitos. A valorização profissional é o principal deles. A greve é instrumento crucial na luta por direitos e, durante uma delas, a colaboração fundamental dos professores aposentados faz nascer uma importante ação nessa área, o projeto Viver Melhor. Então, quando eu assumi a Secretaria dos Aposentados, já existia o projeto Viver Melhor, só que assim de uma maneira muito incipiente, ainda muito no início. Foram 10 anos que eu trabalhei com a maior satisfação, trabalhei assim para os meus colegas e foi um trabalho que me gratificou muito. E ele, pela força que ele adquiriu nesses 10 anos que eu estive lá, eu acho que ele não tem nenhuma possibilidade de acabar, porque as pessoas cobram, as aposentadas fazem questão de estar lá, porque é um projeto que vai durar muito tempo ainda lá no nosso sindicato. Apesar das muitas adversidades que acompanham a profissão do magistério, a luta dos trabalhadores traz uma grande conquista. Em 2008, é sancionada a Lei Federal número 11.738, que estabelece o piso salarial profissional nacional do magistério. Essa conquista vai nortear a pauta de reivindicações sindicais da ACP até os anos atuais. Então a década de 2000 ela foi uma década bastante áurea para os trabalhadores. Então nós investimos no patrimônio, investimos no clube, vários professores filiaram, conquistamos vários direitos, fizemos movimentações, participamos de capacitações, uma área muito grande de muitos interesses para a categoria. Nós investimos bastante no clube de campo, é um espaço de lazer para os trabalhadores. Ampliamos aqui com piscinas, novos quiosques, espaço de lazer. Foi feito um grande trabalho.
o patrimônio da ACP, ele cresceu bastante. O mais importante, que são os filiados. A ACP cresceu bastante nesse período. Hoje a ACP tem em torno de mais de 5 mil membros. É porque houve um grande crescimento. E nesse período foram realizados concursos públicos e muitos professores filiaram à ACP. Na parte documental, nos direitos dos trabalhadores, o nosso estatuto, que é a Lei Complementar 19, que é o Estatuto do Magistério, ela teve cerca de 76 alterações, beneficiando o trabalhador. Jornada, a diferença de nível. Então, houve vários benefícios para os trabalhadores. A entidade que nasceu na metade do século XX atinge o século XXI com maturidade, reputação e missão consolidadas. Em 2010, a ACP já é o maior sindicato de base de Mato Grosso do Sul, com mais de 4.500 filiados, e possui um grande patrimônio material que engloba a sede administrativa e o clube de campo. A boa gestão financeira permite a melhoria constante nas dependências administrativa e de lazer da instituição, e a realização do ousado projeto Casa do Professor, no qual o sindicato adquiriu uma área para a construção de moradias e um centro multiuso. Em 2012, o sindicato completa 60 anos, com uma conquista importante: a aprovação da primeira lei que estabelece o valor do piso nacional do magistério para uma jornada de 20 horas semanais de trabalho aos educadores da rede municipal de ensino de Campo Grande. A vitória da ACP é inédita no Brasil. No entanto, a legislação não garante o direito na prática. E defendendo a aplicação da lei do piso 20 horas, a ACP realiza, em 2015, a maior greve da história da categoria. Os 3 primeiros meses da paralisação nas escolas municipais são um exemplo da força da entidade e a união de seus filiados. Ao longo desses dias, os professores denunciaram não apenas o desrespeito aos profissionais e o descaso com a educação pública. Eles tocaram nas feridas dos poderes executivo e legislativo de Campo Grande. Esse período fortaleceu ainda mais a instituição e novas lideranças afloram. A greve de 2015, ela foi desencadeada devido ao não cumprimento de uma lei, né? A Lei 5.411. A greve é o último recurso que a categoria utiliza quando não tem um diálogo. Durante esses 2 meses, nós tivemos vários confrontos, aí a população começa a ficar incomodada, né? Nós chegamos no dia 4 de agosto para ir à Câmara, porque nós tivemos várias idas à Câmara Municipal, pedindo o apoio dos vereadores. Então, nesse dia 4 de agosto, sofremos agressões na Câmara. O professor foi preso, levado para a delegacia e a população toda ficou ao nosso lado. Os pais que reclamavam anteriormente da nossa greve ficaram do nosso lado, assim como a imprensa. Então nós conseguimos mobilizar uma cidade, né? Foi um marco histórico na luta sindical e na luta dos professores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Abrimos o olhar para toda essa luta que os professores fazem, que todas as categorias fazem, em busca do seu salário, né? Embora nós não tenhamos conseguido o nosso piso salarial, né? A conclusão a integralização desse piso salarial em 100%, mas fortaleceu a nossa luta. Seguindo a vocação de luta e organização da entidade, a atual diretoria conduz desde 2016 importantes movimentos de resistência. A ACP tem sido protagonista das manifestações contra o golpe e a retirada de direitos da classe trabalhadora. Milhares de professores tomam as ruas de Campo Grande a Brasília para protestar e denunciar as medidas cruéis do governo federal, como a PEC que limitou os investimentos públicos e as reformas da Previdência e Trabalhista. Nós tivemos uma fase muito boa nessa década, que teve um período de aceitação muito grande da participação no sindicato junto a essas entidades para poder, governo e município, para poder chegar num consenso do que nós tínhamos de direitos já adquiridos para não serem usurpados, né? E nós estamos desenvolvendo assim, dentro do jurídico, um trabalho que eu me orgulho em falar como representante do jurídico.
nós temos ações de 1991 que se tornaram precatórios e que só estão sendo executadas dentro desse período, principalmente de 2004 para cá. E a gente tem muita consciência. Nós, quando paralisamos, todos os servidores, todos os professores, ele sabe, ele tem o direito de parar, mas ele tem que repor a carga horária e os dias letivos do aluno. Então isso já é regra, sabe-se que estou fazendo isso, mas eu tenho como dever isso. O jurídico não é uma peça, ela é o todo do sindicato, porque tudo converge para o jurídico. Então é uma secretaria importante, como qualquer outra, mas que tem trabalhos específicos e trata muito do aspecto pessoal. Então a gente procura dar assim ao jurídico aquele aspecto legal que ele tem que ter. Além da atuação sindical, a boa gestão de recursos favorece investimentos na qualidade de vida dos filiados. Somente no último ano, a ACP já promoveu importantes reformas e melhorias na sede e clube de campo, que oferecem maior conforto aos filiados e seus dependentes. O sindicato mantém 10 projetos permanentes e atividades sazonais, por meio da Secretaria-Geral de Formação Sindical, de Lazer e Desporto, Social e Cultura, dos Aposentados e Educacional, além de realizar anualmente mais de 20 eventos nessas áreas. Qual a luta da CP? A luta da CP é o piso 20 horas. Nós não vamos descansar nesta diretoria. Eu tenho certeza que as diretorias, de modo geral, todas elas que trabalharam em função da implementação do piso 20 horas, não vão descansar enquanto isso não se concretizar. Também voltar às nossas parcerias com as entidades que prestam assistência à saúde, do servidor municipal, do professor da rede municipal e estadual, no caso IMPCG e CACEMES, para que a gente consiga implementar políticas preventivas na melhoria da qualidade de vida do professor, principalmente na questão da saúde. A ACP ela tem que estar constantemente mobilizada, investir nas melhorias, nas suas estruturas físicas, quer ela clube de campo, sede, nós temos aí o projeto, o caso do professor, que é um projeto social muito importante, as atividades do dia a dia, todos os investimentos ligados à promoção social, cultural, de lazer, esporte, desporto. Essa é uma preocupação que é sempre constante. Quando fala que a nossa luta não para, é justamente em função disso, que nós estamos empenhados em oferecer o melhor conforto à categoria, através dos projetos sociais que nós temos. Todas as políticas de implementação, que seja gestão democrática, é a participação direta da comunidade escolar na escolha do gestor da escola. Quando nós lutamos contra a questão da retirada de direitos, que seja a reforma da Previdência, ou contra a implementação do teto para os gastos do governo, do prefeito, que seja. É você ter a permanente condição do professor poder trabalhar através do concurso público, porque a PEC do teto ela limita, inclusive, o concurso público. Então, nesse sentido, a gente quer garantir, através de leis para as próximas gerações, a possibilidade de um concurso público que resguarde o direito, a possibilidade de se aposentar com salário digno. Enfim, então a CP ela sempre luta e defende. Nós somos legalistas, ou seja, nós defendemos que as leis em todas as suas esferas sejam cumpridas. E, obviamente, que aí tem que ter luta. E para isso temos que nos manter todos organizados e muito mobilizados no sentido da garantia dos direitos do professor, da formação dos professores, enfim. Tudo isso é que a gente quer que garanta para as próximas gerações, para os professores, para a categoria. Sonhos de mudança, de uma educação pública de qualidade, de valorização dos professores, inspiraram a fundação da ACP e conduziram seus passos no caminhar da história. Em 2017, o sindicato completa 65 anos de luta. Essa trajetória foi construída por milhares de pessoas que, ao se filiarem à instituição, empenham sua fé na força da união, do trabalho coletivo e da representação de classe. Hoje, mais do que um patrimônio dos professores, a ACP é uma instituição importante para a preservação da democracia e da liberdade, fazendo a diferença, lutando por uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade, e ainda zelando pelos direitos dos trabalhadores brasileiros.
Desde 1952, nossa luta não para.